dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 21 de outubro de 2022, sexta-feira, mais uma manhã de céu estrelado, estava com 11 graus. Agora lá fora está com 21 graus, agora são 16 horas e 43 minutos. A alvorada de hoje foi às 5 horas e 51 minutos, e o crepúsculo será às 16 horas e 57 minutos. O dia durará 11 horas e 6 minutos, continua este sol delicioso de outono. Sejam bem-vindos na Rotina 309. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu vim do Brasil há mais de 30 anos, trabalho numa fábrica de tratores agrícolas, moro numa casa própria com a minha família, a senhora Japinha e 2 filhos. Comecei este canal em maio de 2021, e registro cenas do cotidiano nosso, ou falo de curiosidades sobre carros, tecnologia, saúde, fatos que só ocorrem no Japão, por exemplo, os terremotos ou tufões. No início comecei filmando paisagens de arrozais, e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. O vídeo é atualizado diariamente em tempo real, gravo de dia no Japão, e no mesmo dia à noite eu mostro no Brasil, com uma pequena ajudazinha do fuso horário. É bastante trabalhoso montar os vídeos, então me ajudem se inscrevendo no canal, e se for inscrito, me dá aquele like, o canal é gratuito e sem compromisso. Mais um assunto sobre aquecimento global. Calor extremo, inverno ameno, chuvas torrenciais e tufões gigantes. Nos últimos anos, estamos sentindo que algo está errado com a Terra. A escritora Junko Sakai visitou o professor Masahiro Watanabe da Universidade de Tóquio, que estuda mudanças climáticas, clima normal e aquecimento global, para aprender o que está acontecendo com a Terra. Mesmo que o Japão não seja submerso no mar, não há dúvida de que a atividade humana é a principal causa da crise atual. Este ano, o arquipélago japonês foi atingido por um calor intenso desde junho, e a estação chuvosa terminou mais cedo. Com secas recordes e fortes chuvas em muitas partes do mundo em agosto, está claro que o clima está ficando estranho. É verdade que a Terra está aquecendo gradualmente, e o clima está mudando. Tem sido um alerta entre os pesquisadores desde o final do século XX, mas naquela época as mudanças ainda não eram perceptíveis, então havia pouco interesse do público em geral. Agora está sendo noticiado como uma questão de emergência. Estou preocupada com o nosso futuro. Hoje, do ponto de vista de um cientista, gostaria de alertar a todos, que é verdade. E o que é confirmado com base nos resultados das várias pesquisas. Eu não tenho nenhum conhecimento de ciência, então quando li seu livro, aprendi muitas coisas pela primeira vez, como a diferença entre clima e tempo. O tempo se refere às condições atmosféricas momento a momento, como temperatura, vento, umidade e chuva, e muda como um ser vivo. Por outro lado, clima é um termo que se refere ao estado médio de longo prazo do meio ambiente global em geral. É por isso que as pessoas que preveem o tempo diariamente são chamadas de previsores do tempo. E o que está acontecendo é a mudança climática. Disse que a temperatura da Terra está subindo, como resultado do aumento dos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. É um fato que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera da Terra vem aumentando, em ritmo acelerado desde a segunda metade do século XX. Sabe-se também que a temperatura média da Terra aumentou cerca de 1,1 graus nos 150 anos, desde a Revolução Industrial. Para resolver o aquecimento global, temos que descobrir suas causas. A questão é se realmente a causa era devido à atividade humana. O que você quer dizer? O clima muda de acordo com fenômenos naturais, como atividade solar e erupções vulcânicas. Mesmo com isso em mente, surge a questão de saber se o clima está mudando por causa da atividade humana. No entanto,
O IPCC, uma organização estabelecida pela Organização das Nações Unidas em 1988, emitiu seu primeiro relatório em 1990, afirmando que os gases de efeito estufa antropogênicos podem causar mudanças climáticas. Agora não há mais dúvida de que as atividades humanas estão causando o aquecimento global. Ficou claro que nossas atividades humanas, como usar eletricidade, fabricar produtos industriais e andar de carro e avião, aumentam o dióxido de carbono e levam ao aquecimento global. Peço desculpas por fazer uma pergunta tão boba, mas por favor me diga novamente por que o aumento do dióxido de carbono na atmosfera faz com que a temperatura da Terra aumente. Primeiro, quando a radiação solar atinge a Terra. A Terra emite essa energia em forma de raios infravermelhos, para o espaço. Neste momento, devido aos gases de efeito estufa da atmosfera que cobre a Terra, parte da energia retorna à superfície da Terra sem passar pela atmosfera, de modo que a Terra é aquecida. A atmosfera é composta basicamente de nitrogênio, oxigênio, vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases, mas os chamados gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, absorvem os raios infravermelhos, e à medida que aumentam, seguram o calor, e a temperatura aumenta. Entendi. As plantas e o mar absorvem dióxido de carbono, mas atualmente a quantidade de dióxido de carbono aumentou além do que a natureza absorve. O dia em que o Japão tornará uma região tropical. Uma das preocupações com o aquecimento global é o aumento do nível da água do mar. Em Tuvalu, uma nação insular no Pacífico Sul, dizem que está ficando inundado. Mas qual é a relação entre a temperatura e o aumento do nível do mar? Muitas vezes é mal entendido que a água do mar aumentará, à medida que as temperaturas aumentam, e o gelo do Ártico derrete, mas esse não é o caso. A principal razão é que a água, quando é aquecido, ela se expande. Ouvi dizer que a temperatura varia dependendo da localização do mar. Isso mesmo. É como se a temperatura no solo não aumentasse uniformemente. Tuvalu é uma ilha originalmente de clima tropical, e a água do mar aquece bastante, mas é uma ilha feita de recifes de coral. É uma terra baixa como se fosse uma prancha sobre o mar, por isso é fácil ser afetado pelo aumento do nível do mar. E o mar ao redor do arquipélago japonês? Na minha geração, o livro A Submersão do Arquipélago Japonês, de Sakio Komatsu deixou uma forte impressão em mim. As pessoas tendem a fazer suposições extremas, se não conhecem os dados científicos. O nível do mar aumentou cerca de 20 centímetros, em média em todo o mundo nos últimos 100 anos. Por ano, mesmo depois de 1993, foi de cerca de 3,2 milímetros. Você pode ver que está subindo lentamente, por um longo período de tempo. É impensável que o Japão afunde nos próximos 100 ou 200 anos. Em vez disso, o que nos preocupa atualmente é o desaparecimento das praias arenosas. O fenômeno é que a areia da praia está sendo levada pelas ondas. Um dos motivos é a urbanização que está ocorrendo nas margens dos rios, e a quantidade de sedimentos transportados do rio para a costa está diminuindo, mas acho que a elevação global do nível do mar também está afetando de alguma maneira. Se o aquecimento global progredir e a temperatura da água do mar aumentar, o Japão ficaria sem praias? Não. A temperatura da água do mar não continuará a aumentar indefinidamente. O vapor da água evapora constantemente da superfície do mar, e o calor é levado na vaporização. Nesse momento diminui a temperatura da água. Em outras palavras, embora a temperatura da água do mar aumente devido ao aquecimento global, o aumento na evaporação da água impede parcialmente que o aumento da temperatura fique fora de controle. É um fenômeno de ajuste natural? Mas tem efeitos colaterais. O vapor de água do mar entrando rapidamente na atmosfera acabará criando nuvens no céu e causando fortes chuvas, ou até tufões gigantescos. O aumento das chuvas torrenciais tem algo a ver com isso? Isso mesmo. É claro,
E podemos confirmar a partir dos dados de observação meteorológica dos últimos 50 anos, que as fortes chuvas também estão aumentando no Japão. A água do mar se expande e retorna como chuva. Então, a quantidade de água na Terra está aumentando? A água é reciclada. A quantidade total é quase inalterada. O problema é que a reciclagem se torna rápida. Evapora cada vez mais, e vai chover cada vez mais. Isso causa deslizamentos de terra e inundações. Entendi. No Japão, à medida que a temperatura sobe, as cerejeiras florescem mais cedo e as folhas de outono caem mais tarde. Senti que havia poucos mosquitos este ano, provavelmente porque estava muito quente neste verão. Existe a possibilidade de que os lugares onde vivem os insetos e animais também mudem? Acho que é possível. O progresso do aquecimento global é uma imagem da expansão das regiões tropicais da Terra. Se o clima do Japão se tornar mais tropical, epidemias em regiões tropicais podem se tornar comuns. Outra coisa que me preocupa é o tempo anormal causado pelo aquecimento global. Chuvas torrenciais, tufões, ondas de alta temperatura, fortes nevascas, e embora não sejam muitos no Japão, os incêndios florestais estão aumentando no exterior. Por que o aquecimento global está causando neve pesada, se está ficando quente? É a mesma lógica da circulação de água que mencionei anteriormente. Para cada aumento de 1 grau, na temperatura da superfície, a quantidade de vapor de água aumenta em cerca de 7%. Eu disse que o vapor d'água vira chuva, mas nas regiões frias vira neve e vai cair. Existem muitas áreas onde a quantidade de neve diminuiu devido ao aquecimento global, mas em áreas que costumavam ser áreas de fortes nevascas, o aumento do vapor de água causará ainda mais nevascas.